Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Atlas Podcast. Meu nome é André Marra, sou um dos hosts desse projeto esse que eu tenho o grande prazer de dividir com meu amigo Ricardo Alexandre. E hoje, pessoal, teve jogo do Brasil, 1-0 em cima da Suíça, estamos aqui com o manto brasileiro, até a nossa identidade visual mudou. E já começando, eu quero falar para vocês da nossa parceria com a LVM Editora e com o Clube Ludovico. Deem uma olhada, a gente vai deixar o link na descrição. Tem o cupom do Atlas para você se inscrever e receber todo mês ali na sua casa uma obra com a curadoria especial do Clube Ludovico. Vocês conseguem ver no site também, tem várias obras especiais, cada livro super bacana. No mês passado nós tivemos ali os Titãs das Armas. Esse mês foi o Cálice, que também super importante nesse momento de censura. E já, Ricardão, por gentileza, faça as honras no nosso convidado. Bom, nosso convidado tem um currículo tão vasto e uma folha de serviços prestados ao liberalismo no Brasil, as ideias de boa gestão e liberdade, que eu tenho realmente receio de omitir muita coisa, embora ele tenha pedido que eu fizesse uma apresentação sucinta. Ele é formado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Gestão pela Columbia University, passou pela Secretaria de Desburocratização, vinculada ao Ministério da Economia, foi também secretário de Gestão da Prefeitura de São Paulo e hoje é vice-presidente e sócio fundador da Cristalina Saneamento. Temos a honra de ter no Atlas Podcast Paulo Ebel. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, André. Prazer falar com vocês. Já tinha assistido o trabalho de vocês, o podcast do Salim, foi muito bacana. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Para nós é um prazer e uma honra. O que foi omitido no seu currículo, mas vale a pena falar aqui, são as suas passagens pelo Instituto de Estudos Empresariais em Porto Alegre, também pelo LIDE, né, sempre militando em prol de boas ideias, ideias de boa governança, gestão e também defesa das ideias da liberdade. Como é que isso começou, Paulo? Já na graduação, como é que foi o teu encontro com o liberalismo? Boa pergunta, Ricardo. Eu sempre fui um liberal por instinto. Eu sempre acreditava na livre iniciativa, no mérito, nas pessoas poderem se dedicar a buscar seus sonhos e que o Estado ele tinha que dar liberdade para as pessoas. Meu pai é médico, minha mãe é enfermeira, mas os dois são descendentes de imigrantes. E os imigrantes vieram para o Brasil em busca de oportunidade, não vieram para o Brasil em busca de estado de bem-estar social. Vieram aqui porque era uma terra onde você podia, trabalhando, conquistar o seu futuro. Então, desde cedo, isso foi muito presente na minha vida. Tanto meu pai como a minha mãe sempre falaram muito, tem que trabalhar, tem que conquistar teu espaço, tem que se esforçar, tem que cumprir a lei. E depois, quando eu estava na faculdade, quando eu terminei de me formar na faculdade, Direito, como advogado, eu fui participar do IEE, que é o Instituto de Estudos Empresariais em Porto Alegre, que tem a missão de formar jovens lideranças com uma visão liberal. E eu conhecia o IEE porque eu tinha trabalhado com um advogado, né, que era membro, e quando eu estava lá como estagiário, terceiro ou quarto mês como estagiário no escritório dele, eu descobri a tabela da OAB, a tabela de honorários da OAB. E eu tive a brilhante ideia de, falei, eu tenho a solução. Vamos pedir para a OAB aumentar o valor e tornar obrigatório. E aí ele me falou, Flávio do Couto Silva, Paulo, vamos conversar um pouquinho aqui, eu vou te explicar como funciona, o que significa. E aí ele me explicou o que era o IEE e a importância de não ter uma tabela obrigatória, de você deixar o mercado, porque tem pessoas que vão ter condições de pagar advogados caríssimos, mas tem pessoas que não vão ter condições, então é importante ser livre o mercado. E no momento que você tem liberdade de estipular preços, você vai acabar chegando naturalmente num preço normal que tenha demanda e oferta. Então, para mim, foi muito importante aquilo e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Então, quando eu me formei, a primeira coisa que eu quis fazer foi entrar no IEE para poder ter essa formação, estudar. E eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, foi a instituição que teve o maior impacto na minha vida até hoje, foi o IEE, que é igual ao IFL, né, que Sim. tem aqui em Curitiba, porque mais que a Universidade Federal, mais do que a PUC, mais do que Georgetown, mais do que a Columbia, mais do que o INSPER que eu estudei, sem sombra de dúvidas, o IFL e o IEE tiveram o maior impacto, porque eu pude entender muito mais sobre a vida, sobre princípios, sobre valores, e isso me norteia até hoje. Que maravilha, formidável. E qual foi um autor que
tenha por acaso te despertado, dado aquele clique no começo No das começo leituras? foi a Revolta de Atlas, na época o livro chamava Quem é John Galt, né, da Ayn Rand. Teve um impacto muito grande, assim, pela fato de ser um romance, uma narrativa, e vai mostrando os valores, né? Depois A Virtude do Egoísmo, também dela, que é um livro muito pequeno, mas muito denso, com conteúdo muito forte. Depois O Caminho da Servidão, de Hayek, também é muito impactante, e As 6 Lições de Mises. Acho que esses 4 foram lá no início os que tiveram o maior impacto na minha formação. Eles meio que tiraram uma cortina dos meus olhos e você consegue entender muito mais a sociedade, né? E depois dali eu comecei a ser um leitor muito ávido, buscar cada vez mais ler, entender, uma coisa foi puxando a outra. Então, embora eu seja advogado, eu acabei trabalhando no Ministério da Economia. Mostra o impacto das ideias liberais na minha vida. E é engraçado que a gente acaba vendo que muitos liberais têm um caminho parecido, né? O meu, já até falei em outros episódios, foi com isso também, assim, eu sempre me tive mais como um liberal, mas lendo A Revolta de Atlas, acho que por ter uma história, e você vai vendo realmente ali a figura do empreendedor, a figura do Estado, o que a burocratização consegue fazer, você fala, pô, isso aqui não pode estar certo, cara. Tanto que a gente resolveu dar o nome do podcast em homenagem a esses primórdios lá. Fantástico. E a gente estava falando há pouco, né? A Revolução dos Bichos, né? Também outro livro que teve muito impacto na minha vida. E depois 1984, ambos do George Orwell. Isso mostra também como essa questão da censura, do controle do Estado e dessa questão de você dizer que uma coisa é igual, mas na prática não é igual, né? Tratar desigualmente, né? Então, esses 2 livros mostram muito isso. Isso é muito atual no Brasil, né? A gente tem visto cada vez mais a pessoa defender a censura em nome da democracia, defender a censura em nome da liberdade de expressão. Hoje mesmo eu vi o Elon Musk publicando, né, que a CNN falou que como ele estava tornando o Twitter um ambiente de liberdade total de expressão, isso poderia ser uma ameaça à liberdade de expressão. É incrível. Então isso aí é o duplo pensar do George Orwell na prática. O próprio ignorância é força, liberdade é escravidão. Né? É impressionante como se aplica a realidade brasileira. Como se aplica. Agora a gente vendo essas questões das censuras em nome da liberdade de expressão para garantir a democracia, você censura as pessoas previamente, algo que está na nossa Constituição expressamente proibido, é inacreditável. E você vê veículos de comunicação que não se opõem a isso, alguns até elogiando em editoriais, você vê formadores de opinião defendendo isso, você vê artistas defendendo censura. Quando é que você imaginar que um artista, onde a base de trabalho dele é a liberdade de expressão, defendendo censura, só porque é uma pessoa que pensa diferente dela? Sim. Então é uma loucura que a gente está vivendo. A censura dos meus inimigos não é censura. Exatamente. Aí é defesa da liberdade, aí é promover o bem-estar. É curioso, Paulo, que várias vezes, para minha suprema infelicidade, eu vi defensores da censura até entre os liberais, até em páginas liberais. Embora me pareça, com muita franqueza, que alguém que defenda essas iniciativas, por definição, não seja um liberal. Mas eles invocam, o que me deixa extremamente irritado, aquela passagem de Popper em A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que no fundo é uma nota de rodapé, que ele só lê a primeira metade, né, em que o Popper realmente diz, não devemos ter tolerância com os intolerantes, mas ele fala, só devemos partir para a intolerância quando eles estiverem partindo contra nós com armas e paus e socos. Aí sim nós vamos tomar alguma iniciativa para suprimi-lo. Ou seja, a própria nota de rodapé em que Popper fala a respeito da tolerância em relação aos intolerantes, preconiza a tolerância. E aí se distorce o ensinamento do Popper, né? Não se vai à fonte para ver o que ele escreveu na íntegra e se tem Popper legitimando a censura em nome da democracia. É um conceito deturpado de democracia, totalmente. Um conceito, vamos dizer assim, moraesiano de democracia. Que virou até uma charge, né, que estava circulando aí. Sim. Se você olhar todas as ditaduras no mundo, quando fizeram censura, foi em nome de algo um bem maior. Sim. Ou era a estabilidade social, ou era a defesa nacional, ou era a defesa das instituições, ou era para salvaguardar a história. Nunca o sujeito vai defender uma censura
como um ato cruel e para punir. Sempre vai ter uma justificativa, né? Então, se você olhar algumas ditaduras como a Coreia do Norte, é uma república popular, né? É uma república democrática. O nome da Alemanha Oriental era, né, era a República Democrática. Então, sempre vai ter. Então, a pessoa não pode se ligar nas palavras, mas tem que se ligar nos valores, né? E no momento que você não tem liberdade de expressão, porque supostamente você está prejudicando a democracia, isso vai ser usado contra você. Se você aceitar que faça com outro, você está aceitando que um dia possa ser contra você. Então, isso é muito perigoso, é um caminho sem volta, né? Que os americanos chamam de slippery slope. É um lugar onde você escorrega e você não consegue mais ficar de pé. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que defender mesmo quando a gente não concorda com as ideias. Caso contrário, é um risco brutal que todo mundo corre. E é curioso que há autores socialistas, inclusive, que dizem que a liberdade de expressão sempre pressupõe a liberdade de se ouvir o que não quer, de ouvir o teu oponente. Isso são os próprios socialistas, pensadores da tradição socialista, salientando isso. E no Brasil se chegou a um ponto de dormência, de permissividade, com esse controle terrível que é feito sobre as ideias, que ninguém diz isso. E automaticamente, ao defender a liberdade de expressão, você é taxado e classificado como um bolsonarista, como bolsominion, quando na verdade não há qualquer relação. Você defende a liberdade de expressão como defenderia se tratasse de pessoas dizendo exatamente o oposto daquilo que nós acreditamos. Sem dúvida. Toda vez que a gente tá falando de Revolução dos Bichos, né? Quando vejo esses debates, eu lembro daquela passagem, né? Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Então, eu acho que realmente a gente tem que prezar por essa questão da liberdade de expressão, tanto que nossos amigos aí, nós estamos tentando fazer um movimento para que as pessoas entendam isso a fundo, né? Mas eu ia perguntar para você, Paulo, que você estava falando a respeito de como esses institutos impactaram na sua vida, e eu também tenho uma trajetória semelhante com relação ao IFL. Como que você saiu, então, do direito para passar para os institutos e chegar lá no Ministério da Economia e fazer um trabalho mais voltado na prática, mais econômico do que jurídico? Quando eu me formei advogado, eu fui em bacharel, depois fiz a prova da OAB, eu fui trabalhar com direito tributário, né, direito público, administrativo e constitucional. E eu acabei indo participar de algumas entidades, e uma delas era a Federação das Associações Comerciais, fui participar da Federação das Indústrias, fui participar da Câmara Americana, e eu cheguei num dilema: quanto pior o sistema tributário, melhor para um advogado tributarista. E aquilo me deu um conflito brutal, que toda vez que o governo baixava uma norma, uma lei absurda, teoricamente, para os tributaristas era ótimo, né? Não ia faltar trabalho nunca. Só que aquilo começou a fazer mal, porque eu ganhava dinheiro com a tragédia do Brasil. E aí eu resolvi trabalhar para mudar o sistema. E aí, pelo IEE, eu comecei, então, que é uma entidade de formação de líderes empresariais, comecei a atuar mais fortemente, comecei a gostar tanto, que no momento eu resolvi mudar de carreira e sair da área da advocacia para ir para a área empresarial. E o primeiro passo foi trabalhar, então, num think tank no Rio de Janeiro, chamado Instituto Milênio, que tinha a missão de divulgar, promover valores: democracia representativa, Estado de Direito, propriedade privada, liberdade. E lá eu atuei durante 3 anos como executivo, e depois de lá eu fui fazer um mestrado nos Estados Unidos, e quando eu voltei eu fui para a área empresarial, fui trabalhar no LEAD. Né, fiquei lá 2 anos, depois fiquei mais 2 anos, e sempre com a ideia de promover uma economia de mercado no Brasil, uma livre iniciativa forte, reduzir a intervenção do Estado na economia, já tendo estudado os malefícios que isso gera em termos de corrupção, de desvios de recursos públicos, de influência, de lobismo que isso gera. Então sempre foi isso que me levou para a área empresarial. Legal. E uma coisa que eu ia perguntar, a gente sempre explora isso, porque a gente também afeta essa questão da educação. Como que foi a tua experiência? Você foi para Georgetown e depois para Columbia, né? O que você achou diferente? Por que você acha que dá certo, às vezes, esse modelo? O pessoal quer ir para fora para viver uma comunidade internacional e depois volta com o Brasil com uma bagagem melhor. Por que você vê que, às vezes, no Brasil a gente não tem tanta essa proeminência e lá fora funciona?
Acho que morar fora do Brasil, independentemente do local, já é uma experiência muito rica, né? Você tá longe da sua família, dos seus amigos, você tem que chegar num ambiente onde você não conhece ninguém, uma cultura diferente. Então, isso por si só já vale a pena. Se você puder agregar isso, estudo, e também numa universidade boa, que dê um bom ambiente, eu acho isso fantástico. E tanto Georgetown quanto Columbia tem uma característica, eles são universidades muito internacionalizadas. Então eu tinha colegas de diversas nacionalidades. Então isso também enriquece muito, porque você começa a aprender outras culturas, a história, perspectivas diferentes. E isso ajuda na sua formação, você ter uma visão muito mais ampla. Porque às vezes a gente fica só no Brasil e a gente esquece de outras realidades, né? Algumas muito piores que o Brasil, outras melhores. Então foi muito importante nesse aspecto. Então eu recomendo muito para todo mundo que puder morar um tempo fora ou estudar fora, seja onde for, pode ser Estados Unidos, pode ser Europa, pode ser na América Latina, pode ser na África, na Ásia. Eu acho que como experiência de vida e acadêmica é muito interessante. Então eu gostei muito das duas experiências, foram excelentes. Tenho amigos até hoje de diferentes nacionalidades, um até do Catar, né? Que bacana. Está Muito vivendo legal, a Copa tá do vivendo Mundo. a Copa do Mundo lá. Então eu acho que enriquece muito, né? Você vem com uma outra bagagem. E nos Estados Unidos, as universidades americanas, elas estimulam muito o embate de ideias, pelo menos era assim, cada vez mais complicado isso aí agora com uma nova linha, né, de você criar um safe space, né, um ambiente seguro e proibir algumas palavras. Eu acho isso muito ruim, né? Acho que vai contra o conceito de universidade, de liberdade educacional. Mas no meu tempo foram duas experiências muito ricas e que eu guardo com muita lembrança, muito carinho. E gostaríamos de explorar a tua passagem pelo Ministério da Economia. Como é que é chegar num posto de relevância no Estado brasileiro? Tendo uma missão muito especial, né, que era desburocratizar. Quais foram os principais desafios? O que te deixou perplexo quando você chegou? O que tinha de curioso? Porque nós, como liberais, olhando de fora, imaginamos assim, imagine quanta coisa que você vê, mas um sexto sentido nos aponta que deve ser ainda muito pior do que nós imaginamos, né? Então, conte um pouco para nós como é que foi isso. Quais foram as impressões? O que você sentiu quando começou a trabalhar? Ricardo, eu tive duas passagens para o governo. A primeira foi em 2018, 17 e 18, na Prefeitura de São Paulo, como secretário de gestão, e depois no Ministério da Economia. Então o fato de eu ter passado na Prefeitura ajudou muito, porque eu já tive uma experiência, uma escala menor, mas de como era trabalhar no setor público, as limitações, as amarras, e o lado bom. Então, regra assim, eu vi muita gente boa. Eu acho que a mesma proporção que nós temos de pessoas sérias, boas, dedicadas, de iniciativa privada, a gente tem no terceiro setor e tem no poder público. Tem também aquele percentual na iniciativa privada, no terceiro setor e no poder público, que também não é muito achegada ao trabalho. Então essa proporção, acho que ela se mantém. Eu não acho que no poder público tem mais gente na média séria do que na iniciativa privada ou no terceiro setor. Eu acho que é muito parecido, reflete muito o que é a sociedade brasileira. Só que você tem muita gente séria, muita gente que estuda, muita gente dedicada, porque a questão do concurso faz isso. Só que por outro lado, você tem às vezes uma falta de incentivo à inovação, à tomada de iniciativa, à tomada de risco. Então, como regra, o setor público atrai muita gente que tem aversão a risco, aversão à mudança, aversão à inovação. Então, esse é um lado ruim. Então, eu acho muito importante você ter, em qualquer órgão público, um mix de pessoas que estão lá pela estabilidade, que vão ficar lá 20, 30 anos, e um percentual menor de pessoas que estão lá em cargos de processo seletivo. Eu acredito em processo seletivo aberto, né? Que seriam chamadas de livre nomeação. E acho que você tem que fazer um mix. Eu acho que você ter 100% da força de trabalho com estabilidade, acho muito ruim. Você ter 60%, acho adequado. Agora tem que ter um outro percentual que, na minha opinião, deveria ir com uma descrição da vaga e com uma experiência, uma formação adequada para aquela vaga. Então, tanto na Prefeitura de São Paulo quanto no Ministério da Economia, nas estruturas onde eu trabalhava, eu colocava essa regra. Para qualquer posição de liderança, a gente tem que fazer um processo seletivo aberto.
competitivo. E a gente vai selecionar a melhor pessoa para aquela vaga. Não interessa se ela é do setor público ou se ela é do setor privado ou do terceiro setor. O importante é ela ter uma formação e uma experiência profissional adequada. Então, com isso, a gente sempre conseguiu montar times muito legais, times de pessoas sérias, boas, que estavam lá por um propósito. Então, no Ministério da Economia, por exemplo, o nível técnico é altíssimo, muita gente preparada, muita gente experiente. O pessoal já circulou em várias posições, então tem gente trabalhando no Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério de Indústria e Comércio, Ministério do Desenvolvimento Social. Então vem com um background assim, muito legal. Então a grande dificuldade no setor público para você realizar os projetos é que se você faz um pedido e você não acompanha, a tendência é aquele pedido ser esquecido, ele ficar parado em algum lugar. Então o objetivo, eu aprendi isso na Prefeitura de São Paulo, quando você coloca uma meta, um projeto, você tem que ser responsável pela execução, você tem que acompanhar aquela execução. Então toda semana eu acompanhava, onde é que travou? Travou na área tal, tem que falar com a pessoa tal. Eu ligava, eu pedia reunião, eu explicava para as coisas acontecerem. E você montando um time sério, bom, dando metas, objetivos e fazendo acompanhamento, as coisas acontecem. Então eu tive excelentes experiências, tanto na Prefeitura de São Paulo, quanto no Ministério da Economia, e recomendo para todo mundo, um dia na vida, tem que passar pelo setor público. É uma experiência incrível, muito diferente da iniciativa privada e muito diferente do terceiro setor. E todas elas são complementares. Então eu passei pelos 3 setores. Cada setor você aprende algo novo, você vê as dificuldades, você vê as coisas boas e você vai melhorando como indivíduo, como profissional. Então, sem dúvida, no Ministério da Economia foi a maior e melhor experiência profissional da minha vida. Foram 2 anos muito intensos. O fato de você ter que lidar com órgãos de controle, com opinião pública, com o parlamento, com o poder judiciário, torna muito complexo o processo decisório. As cifras envolvidas são cifras muito elevadas. Qualquer projeto que você faça está na casa de milhão, às vezes bilhão. Então é muito gratificante quando você vê o resultado. Um resultado que eu tenho muito orgulho é que hoje o Brasil estava responsável pela área de transformação digital do governo. Nós criamos a Secretaria de Governo Digital. Hoje o governo é o 2º governo mais digitalizado do mundo, o governo federal. Então só perde para a Coreia do Sul. Foi um resultado que a gente conseguiu em 4 anos. Por quê? Porque botamos uma turma, autonomia, só gente técnica, sem indicação política, metas ambiciosas, acompanhamento de projetos. Fizemos a estratégia de transformação digital, que é um decreto, com metas claras, com objetivos bem claros, e fazer acompanhamento em todos os ministérios. Então nós éramos o órgão central de tecnologia e governo digital. Então nós fazíamos pacto, acordos com os ministérios, cedíamos força de trabalho e orçamento para fazer a transformação digital, desde que o ministério tivesse o compromisso de fazer entregas. Então, no momento que ele não fazia as entregas pactuadas por 1, 2, 3 vezes, a gente tirava os profissionais e o orçamento e remanejava para outra área. Porque, olha, só faz sentido se você tiver comprometido. Então, naturalmente, o Ministério, para não perder força de trabalho e orçamento, que nenhum ministério quer perder, nenhum órgão público jamais quer perder força de trabalho nem orçamento, você consegue dar ritmo. Então, a gente fazia e o pessoal executava. Então foi um trabalho que envolveu muita gente, uma equipe muito dedicada e que os resultados apareceram. Então eu acho que o governo, sabendo usar as alavancas, e tem muitas alavancas republicanas no governo, você consegue fazer muita coisa. Que maravilha, formidável isso, e algo que representa uma conquista tão grande, praticamente não é divulgado, né? A mídia omite isso. Não dá bola, é como se não existisse. É uma pena. Como regra, os governos são muito ruins em comunicação, mas eu acho que esse governo especialmente falhou muito nesse quesito de comunicação, né, com a relação com a imprensa também. Isso é uma lição que eu tive. Você tem que falar pouco, baixar a cabeça e entregar muito. E os resultados têm que falar por você. É isso. No momento que você fica falando muito, prometendo muito, comprando muita briga, você gasta capital político, e capital político custa muito caro.
Então, toda vez que você compra uma briga, fala, faz uma declaração, ela é usada contra você, pode ter certeza que vai vir uma fatura de uma conta política a pagar. Muitas vezes são, inclusive, parlamentares da base que criam dificuldade, que criam polêmicas, né, sem você saber, para depois apresentar a fatura. Olha, presidente, ministro, a situação está muito ruim, a bancada tal se sentiu ofendida com tal declaração, nós precisamos agora aportar recursos lá, ajudar eles para compensar isso aí. Então fica esse movimento. Sim. E dentro dessas linhas de atuação que você disse, né, a necessidade de negociar com o parlamento, de saber lidar com a opinião pública, com a imprensa, com o próprio judiciário, o que te parecia especialmente desafiador, ou o que era mais difícil? Se é que é possível fazer essa análise qualitativa do que seria mais difícil, porque aparentemente é um conjunto pleno de dificuldades, né, cheio de situações complicadas e complexas, mas haveria alguma coisa que era mais desafiadora que as outras? Bom, é complexo, todas têm as suas dificuldades, mas eu acho que o maior erro do governo, início de governo fazendo uma autocrítica, e naquele momento eu acreditava que isso era possível, é governar sem uma interlocução permanente com o parlamento. Se você não fizer um diálogo constante, não conseguir construir maioria no parlamento, você não faz mudanças estruturais, reformas, privatizações. E aí você só vai fazer as mudanças que dependem só do poder executivo, mas que geralmente é só enxugar gelo. É otimizar gasto, é melhorar um pouco a qualidade das políticas públicas, mas pouco disso fica de legado. E eu tenho um exemplo concreto. Na prefeitura de São Paulo, era neófito, estava recém chegando, uma das nossas metas definidas pelo prefeito, né, era o João Dória na época, era reduzir as despesas operacionais em 15%, as principais rúbricas, as 15 principais rúbricas. Água, luz, telefone, aluguéis, aluguéis de veículos, gastos com impressora, materiais de escritório e etc. Então eu trabalhei durante 2 anos para reduzir as despesas operacionais. Nós reduzimos em média em 18%. Resultado positivo. Agora você me pergunta, isso gera legado? Não, não gera. Eu saí do governo, mudou o prefeito, mudou a prioridade, você já volta naturalmente o gasto anterior e talvez até mais. Mas o que deixa legado, então? Legado são as reformas estruturais. Reforma da Previdência, você fazer uma privatização da Eletrobras, você aprovar marcos regulatórios, isso é legado. Porque você sai, dificilmente o presidente seguinte, por mais que ele esbraveje, que ele prometa, dificilmente ele vai rever uma privatização. Até hoje não aconteceu nenhuma restatização das privatizações feitas no governo federal. Não houve nenhuma revogação de nenhuma reforma até hoje. Então isso é legado. Então custo operacional é importante, mas não deixa legado. Então na hora de você estabelecer as suas prioridades no governo, você tem que saber exatamente o que é legado que você vai deixar, que na minha opinião é privatização, concessão, PPPs, extinção, né, ou consolidação de áreas, e reformas estruturais e marcos regulatórios. Isso, na minha opinião, é legado. Agora você, fiz lá, reduzir 300 cargos, a gente reduziu 22 mil cargos, funções, gratificações. Mas a chance de voltar é grande. Então, você tem que focar em legados. Eu acho que e para você ter legados, você precisa do parlamento. E como é que você faz para ter o parlamento? Você precisa construir maioria. Como é que você faz para construir maioria? Usando alavancas republicanas, porque, como já foi no passado, mensalão, petrolão, isso eu sou totalmente contra, mas dentre as alavancas republicanas você pode trazer partidos para a base, que eu acho algo legítimo, você pode envolver os partidos na elaboração de política pública, você pode distribuir emendas parlamentares para aquelas regiões que são mais necessitadas de políticos da base ou que votam com o governo. Então tem alavancas que são republicanas que podem ser usadas, mas eu acho que você tem que ter muito claro quais são os legados que você quer deixar para poder negociar isso logo no início do governo. Porque o capital político que você começa o mandato é muito alto. Mas cada dia que passa, esse diminui. E vai custando cada vez mais caro. Qual o pior momento para você construir maioria? Quando você está com a arma na cabeça. Você já está enfraquecido politicamente, você está num momento de sensibilidade
E guardadas as devidas proporções, foi um pouco o que aconteceu no governo. O governo não construiu a maioria logo no início, foi deixando passar, depois de 1 ano e meio, quase 2, ele foi construir maioria. E aí já estava numa situação negocial muito mais frágil. Então, na minha opinião, nós perdemos ali o primeiro ano, que é o ano mais importante de qualquer mandato. Isso é para prefeito, para governador e para presidente da República. Então, hoje, eu faria diferente. Eu acho que ganhou a eleição, no dia seguinte, você tem que trabalhar para construir maioria e você tem que definir quais são os legados que você quer aprovar nos primeiros 6 meses de governo. Coisas que vão ficar de forma perene. Muitas vezes nós liberais, e até vou trazer essa crítica para mim, porque eu faço isso, seja analisando o governo federal, municipal ou estadual, eu critico com muita acidez, de uma forma muito cáustica, o aumento de secretarias, o aumento de cargos, a progressão de vencimentos. Claro que como liberais nós temos que prestar atenção nisso. Nada obstante, como você nos disse, se isso servir como uma alavanca para trazer uma maioria e deixar um legado, é um movimento válido, é um movimento que se paga, é um movimento que os governos liberais ou com uma propensão liberal têm que fazer. Né? Sem isso não é possível. Então, você que nos ouve e é liberal como nós, preste atenção nisso. Né? Não basta apenas diminuir secretarias, diminuir ministérios, porque isso o próximo governo aumenta, como há no caso do Brasil de aumentar. O importante é construir uma maioria que permita a consolidação de conquistas institucionais, a consolidação de legados, como você disse. Perfeito, concordo 100%. Então você tem que medir. Como é que a gente vai medir o trabalho do governo? Né? Por exemplo, percentual do orçamento que foi desestatizado. Isso é algo muito relevante. Então, às vezes, você aumenta um ministério, só que você faz uma reforma estrutural que, em termos de impacto econômico no orçamento, é muito maior do que 20 ministérios. Então, isso é importante, essa análise fazer. Por exemplo, quando você pega o PIB privado versus o PIB público, se você conseguir aumentar 10 pontos percentuais do PIB privado versus o PIB público, pô, isso é muito relevante. Então, como é que você mede como você conseguiu tirar do Estado um controle sobre a vida das pessoas? Né? Então, isso são indicadores que vale a pena, isso são legados importantes. Às vezes, você aumentou 2 ministérios, só que se você for olhar na ponta do lápis, você gerou uma economia no orçamento público muito maior, porque você conseguiu aprovar 2 privatizações, 3 marcos regulatórios que atraem investimento privado e conseguiu aprovar 2 reformas estruturais. Então, isso é muito mais importante. Às vezes a gente fica se apegando numa coisa, em vez de ser 10 ministérios, são 15 ministérios. Mas será que isso vai ter um impacto tão grande quanto deixar de aprovar reformas estruturais? Que se você pegar uma curva ABC, a curva ABC é você colocar do maior para o menor. Você pega as rúbricas do orçamento na curva ABC, você vai ver o que realmente é relevante. E aí você vai ver que o custo de um ministério, porque geralmente a estrutura já existe, ela só está sendo realocada de um outro ministério, você vai criar um gabinete, você vai criar uma assessoria, você vai criar um posto do ministro. Isso é 0,0001 no orçamento público. Agora, se você fizer uma reforma estrutural que tiver 0,5% do orçamento, isso é muito mais relevante. Então, eu acho que é esse foco que eu acho que a gente tem que começar a ficar mais sofisticado na análise para poder fazer uma análise crítica mesmo do impacto que aquele governo teve para a economia, para as ideias liberais. Eu acho que é importante esclarecer ao nosso público, embora esse seja um tema recorrente, por que as privatizações são benéficas? Perceba uma coisa, Paulo, que curioso. Quando o Luiz Felipe Dávila, que nós recebemos aqui, inclusive, num dos debates, falou sobre privatizar e que ele queria privatizar tudo, um conhecido jornalista esportivo do Brasil, na condição de jornalista esportivo, ele se considera apto a opinar sobre economia, ele disse, é claro que esse sujeito defende as privatizações, porque ele não é do povão, então para ele é muito bom, ele pode pagar. Então é claro que ele vai defender, mas isso é danoso, isso é ruim, isso é péssimo para o brasileiro. Como é que há tanto tempo discutindo isso, no mínimo desde meados dos anos 90, com Fernando Henrique, nós ainda não temos uma clareza de por que as privatizações são benéficas? E queríamos ouvir, sobretudo de ti, que participou desse processo de desburocratização, por que privatizar é tão importante? E por que traz benefício para o povão, para a Dona Maria, para o seu José?
que estão nos assistindo agora? Primeiro ponto, tem duas grandes sacanagens no poder público. O poder público ele esconde muito bem a arrecadação, né, o peso do Estado no bolso das pessoas, que é a carga tributária. E segundo lugar, ele esconde das pessoas o custo real do governo. Então você não consegue avaliar no Brasil, em nenhum nível, nem municipal, nem estadual, nem federal, o custo das políticas públicas. Então vou dar exemplos aqui. Nos Estados Unidos, se você vai comprar uma calça, uma camiseta, você vê lá o valor, R$20. Aí, $20. Você vai pagar, é $20 mais os impostos, que são, sei lá, arredondando 10%, você tem que pagar 22. No Brasil, como é que é? Custa 22. Aí você acha que não tem imposto embutido, que aquilo ali é o custo do empresário. Então você não sabe o custo real, o quanto é a carga tributária e quanto é o preço sem o tributo. Está começando a melhorar, porque agora nas notas fiscais vem o valor da carga tributária, embora quase ninguém olhe o percentual ou saiba calcular muitas vezes isso aí. Isso é de um lado, do lado da receita. E aí do lado da despesa. Eu tenho educação gratuita. Gratuita. Nada é gratuito. Mas é gratuito. Mas é uma forma de você sacanear o cidadão. Porque daí o cidadão não consegue controlar, ele não consegue dizer se o que ele está pagando é caro ou barato. Então ele vai lá, matricula o filho dele na escola estatal, e aí na escola estatal dizem para ele que ele não está pagando por aquilo. Só que ele está pagando. E muitas vezes ele está pagando mais caro do que se o seu filho estivesse estudando numa escola privada. Só que aquilo é omitido do cidadão. Então, assim, o Estado cria a falsa promessa de que as coisas são gratuitas. Na minha opinião, quando você fala para uma pessoa de baixa renda que o serviço é gratuito, você está prejudicando aquela pessoa, você está diminuindo a cidadania daquela pessoa, porque você está enfraquecendo o exercício da cidadania daquela pessoa. Se ela souber que ela está pagando e que ela está pagando caro, se ela souber, por exemplo, que mais de 50% de tudo que ela ganha, ela gasta com impostos, tributos escondidos, você acha que isso fortalece ou enfraquece ela? Fortalece. Ela vai dizer, eu ganho R$1.500 e R$750 eu gasto por mês para sustentar o Estado brasileiro e ninguém nunca me falou isso. Mas se eu soubesse isso, eu ia ter outra postura. Eu não ia agradecer ao papai, à mamãe político. Eu ia cobrar deles, eu quero a contrapartida pelos R$750. Onde é que está a educação? Onde é que está a saúde? Onde é que está a segurança que eu já paguei? Então esse é o primeiro passo, é dar transparência para as pessoas, principalmente para as pessoas de baixa renda, quanto do salário dela e de tudo que ela compra vai para o Estado. Do outro lado, ela saber o seguinte, você está matriculando seu filho aqui na escola, a escola é estatal, mas o seu filho custa para o Estado R$2.000 por mês. Então a pessoa vai lá, ela não precisa desembolsar o valor, porque ela já pagou antecipadamente, ela só assina ciência, R$2.000. Você acha que isso enfraquece ou fortalece o exercício da cidadania dessa pessoa? É óbvio que fortalece, porque ela vai dizer o seguinte, olha aqui, escola estatal, custa meu filho R$2.000 por mês, eu fui na minha vizinha aqui que está numa escola comunitária, ela paga R$1.000 e a qualidade lá é muito melhor. A escola está mais conservada e mais limpa, os professores são mais frequentes, não tem tanta falta e a comida é melhor. Eu quero que vocês melhorem aqui também. Mas no momento que o Estado diz para ela, olha, é gratuito, não custa nada, você, por favor, não compare, não olhe e não reclame, porque é gratuito. Então isso enfraquece a cidadania. Então é a maior forma de enfraquecer a cidadania e de sacanear as pessoas de baixa renda é você continuar mentindo para elas que é tudo gratuito e que ela não pagou por aquilo e que, portanto, ela não tem o direito de reclamar. Então você destrói a cidadania da pessoa. Ela se sente que ela está recebendo um favor do Estado. Mas não é um favor, é uma contrapartida. Então, todo mundo tem que saber disso, todo mundo. Você pode morar embaixo da ponte. Se você compra 1 litro de leite e um pão, você está pagando imposto. E uma parte daquele imposto vai servir para quê? Para
pagar o que você usa de serviços públicos. Então não tem nada gratuito. Então a melhor forma de você mostrar as privatizações é você mostrar o que está escondido. Né, que você diz, não é gratuito, é caro. Então no momento que você privatiza, primeiro, você tira dos políticos o controle das estatais. Eu não confio nos políticos para fazer gestão de estatal. Toda vez que a gente viu, deu problema. Então a qualidade de serviços públicos desestatizados é muito melhor. Veja a telefonia. Sim. Veja o que aconteceu com a energia elétrica. Veja o que acontece com o saneamento. Os indicadores de saneamento desestatizados são muito melhores do que o sistema estatizado. Eu conheço saneamento, trabalho com saneamento. O Brasil tem indicadores de saneamento terríveis, de país muito atrasado. Nós temos hoje 35 milhões de brasileiros que não têm água tratada. É impressionante. Nós temos 100 milhões de brasileiros que não têm esgoto coletado. E aproximadamente 120 milhões que não têm esgoto tratado. Isso é indicador de país muito atrasado. E por que nós temos? Porque o saneamento foi estatizado no Brasil. Ele era responsabilidade do Estado, era política de Estado, e o Estado não fez, e 50 anos não fez o trabalho dele. Então isso é absurdo, e tem gente que convive com isso e aceita isso numa boa. Então você vai dizer se para mim essa pessoa ela respeita direitos humanos. Não, ela não respeita direitos humanos, porque não tem nada mais básico do que você ter água tratada e esgoto tratado. Quer dizer, se o Estado não conseguiu prover o básico, você acha que o Estado vai prover algo mais sofisticado? Qual é a área de expertise do Estado que você diz, o Estado é um exemplar nisso aí? Nenhuma área. A Receita Federal, não. O que tem de corrupção no Brasil, o que tem de burocracia no Brasil. O Brasil é o pior lugar do mundo para se pagar imposto. Até para pagar imposto é burocrático, é difícil, é complicado. Então não é inteligente esse sistema. Desculpa. E nesse sentido, Paulo, a gente, ainda mais com o resultado eleitoral recente, o que a gente vem acompanhando, a gente viu que o Brasil ele se tornou essa máquina gigantesca e que muitas vezes a gente como população se sente na mão dos políticos e de certa forma sem armas o suficiente para poder combater isso e combater esse sistema e um verdadeiro Leviatã que acabou se tornando. Você que estava lá dentro, você acha que existem mecanismos para a gente de fato conseguir mudar isso? E quais seriam esses mecanismos? Porque o que as pessoas às vezes falam para a gente, tanto no IFL, quanto às vezes comentam no Instagram, é que eles veem certas movimentações, eles começaram a entender, mas ninguém sabe como fazer isso de fato. E daí o pessoal fala, tá, você tem que eleger melhores políticos. Mas a gente sabe que até nas eleições existe uma disparidade com relação, seja no fundão eleitoral, ou aqueles que já estão no status quo. É bem mais difícil você retirar esse cara, porque ele já criou os tentáculos dele, já tem o capital político, e para retirar toda essa massa fisiológica vai milhares de anos. Qual seria o meio, então, para a gente chegar a ter uma mudança na prática no Brasil? Infelizmente não tem um caminho fácil e rápido. Você tem caminho de resiliente, né? Que você tem o trabalho que vocês fazem, eu acho o trabalho fantástico. Vocês ajudam a qualificar a opinião pública, a levar conceitos para as pessoas, a compartilhar ideias. Então esse é um caminho. Tem um caminho das ideias, que é você fomentar e divulgar as ideias e informações. Você tirar a venda das pessoas. Nada que vem do Estado é gratuito. Tudo você já pagou e já pagou caro. Isso é um princípio básico. Então a questão dos impostos, ajudar a mostrar isso aí. Então essa é uma área. A segunda, eu acho que é você ter pessoas boas nos representando. Então nós vemos uma democracia representativa. Você elege representantes para estar no parlamento defendendo suas ideias. Então quando você for votar, é algo muito sério. Você tem que escolher muito bem. Você tem que escolher e acompanhar o seu parlamentar. Então eu tenho muito orgulho. Eu votei no Marcel Van Hatten. Eu acho ele um exemplar fantástico. Acompanho ele, mando mensagem, elogio ele. Ainda nunca precisei dar uma puxada de orelha. Dar uma puxada de orelha, porque ele realmente é muito consistente, mas se ele fizesse alguma coisa que eu discordava, ou que discordava das promessas dele, eu ia cobrar. Então isso qualifica o parlamento. O parlamento tem um papel fundamental. O pessoal fala, é a casa do povo. De fato deveria ser. Só que tem muita gente que vota por conveniência, vota porque eu conheço ele, é meu amigo, é meu parente, ou é amigo. Não adianta, se a pessoa não é consistente, na hora das votações importantes, ela não vai votar contra o governo ou contra o partido. Então você tem que ter gente realmente de princípios e valores. E o terceiro lugar
é a gente exercer a nossa cidadania usando os meios disponíveis. Então, por exemplo, geralmente a gente não faz representação no Ministério Público, a gente deveria fazer. A gente não faz representação na Corregedoria, deveríamos fazer. A gente não faz representação na Controladoria, a gente não reclama nas ouvidorias. Então, são instrumentos da cidadania que a gente não usa de forma adequada. Então, nós deveríamos aprender a usar mais, para com isso também usar os próprios mecanismos que o Estado coloca à disposição da cidadania. Então é um trabalho permanente que a gente tem que fazer, não é fácil, mas eu tenho esperança, porque cada vez mais tem pessoas boas, ideias boas, eu acho que as redes sociais deram voz para muita gente, e eu acho que essas pessoas têm que se mobilizar, se engajar e se organizar para a gente não ter retrocessos. Então agora o governo eleito do Lula fala em revogar o teto de gastos. Acho isso péssimo. Então, a sociedade tem que se mobilizar, a opinião pública, os institutos, as associações, as empresas, para que isso não aconteça, mobilizar os seus parlamentares. Então, é esse tipo de coisa, é um trabalho árduo, mas eu acho que passa por educação e informação, passa por eleição e passa por mobilização, organização. E você, acompanhando há tanto tempo o movimento liberal, o liberalismo no Brasil, e podendo dimensioná-lo à frente do terceiro setor, da iniciativa privada, do serviço público, você percebe que nós estamos num momento de ascendência, estamos num momento de decadência? Como é que você analisa a situação que nós estamos hoje? Quando eu comecei no movimento liberal, eu comecei em 2002, há 20 anos atrás. Se eu comparar 2002 com hoje está muito à frente. Muito à frente. Você tem muito mais grupos, em muito mais estados, muito mais cidades. Você tem grupos organizados, você tem muita gente sendo formada, você tem quadros, você tem representantes em diversos parlamentos, você tem políticos como Romeu Zema, que defende abertamente privatizações, que fala sobre isso. Você tem aqui no Paraná, o governador Ratinho vai fazer a privatização da Copel, talvez da Sanepar. No Rio Grande do Sul, você tem o Eduardo Leite, fez a privatização da Companhia de Energia Elétrica, agora vai fazer a privatização da Companhia de Saneamento. Você tem o governador Tarcísio em São Paulo falando na privatização da Sabesp. Quer dizer, pô, isso é uma revolução. O pessoal fala muito agora o governo federal, retrocessos, mas vamos ver o lado bom. O lado bom é que nós temos vários governadores com uma agenda modernizadora, de reduzir o tamanho do Estado, de focar no cidadão, no resultado efetivo para as pessoas, não em narrativa, mas resultado real. Então eu vejo que nos próximos 4 anos, 2023 até 2026, nós vamos ver o grande protagonismo dos governadores. Eu acho que governadores que vão fazer o Estado avançar em medidas liberais, em privatizações, concessões e PPPs, e que vão se colocar naturalmente como excelentes quadros para sucederem o atual governo, que na minha opinião já começou muito mal. Até hoje, nós estamos no final de novembro, não tem um ministro da Fazenda definido, não tem uma política econômica definida, não tem projetos prioritários apresentados, não tem reformas estruturais discutidas. Fala assim, primeira fala que tem é de aumento de imposto, quer dizer, pô, o Brasil tem carga tributária maior que os Estados Unidos, maior que a Austrália, e a qualidade dos serviços públicos é muito menor, e vai falar em aumento de carga tributária. Para mim isso já é uma incompetência na largada. Quer dizer, a primeira coisa que tem que fazer é melhorar a qualidade das políticas públicas. Tem muito espaço para avaliação de política pública. O governo não faz isso. Não faz análise de impacto regulatório. Isso tem que mudar no Brasil. Então eu vejo que o governo federal já começou mal. Então isso dá uma oportunidade para os governadores fazerem um bom trabalho e colocarem como contraponto ao que o governo federal está mostrando que vai fazer, que é mais daquela velha fórmula da década de 80 e 90 de aumentar imposto e não trabalhar na qualidade do gasto, que é você ter um governo mais eficiente, mais inteligente, mais digital e mais focado no cidadão. É aterrador, porque à medida que surgem os resultados das discussões, mais e mais eu fico assustado, porque o que se ouve vamos revogar o teto de gastos, né? Vamos partir da ideia de que teremos uma queima de 200 bilhões. Vamos, além disso, fazer o marco regulatório da internet, o que foi inclusive um pleito do ministro Alexandre de Moraes com o Lula. Vamos aumentar o número de ministérios e vamos
meter a mão no marco do saneamento, para ficar em algumas coisas que surgiram à tona recentemente. Então, quer dizer, um cenário realmente que causa algum alarme, né? Embora eu analise também com profunda esperança a reeleição de Zema, a eleição de Tarcísio, algumas iniciativas de governadores que não são declaradamente liberais, mas que trabalham para a modernização da máquina, como acontece aqui no Paraná com o Ratinho, em diversos episódios, ao mesmo tempo que há isso, parece que realmente nós vamos retroceder décadas, né, no governo federal. É uma pena. Não se fala em reforma administrativa, que eu considero uma reforma estrutural. Para mim, é a reforma de maior impacto social no país, é uma reforma administrativa verdadeira. Porque qual que é a função do Estado? É servir. O que significa servir? Melhorar, facilitar, ajudar, tornar menos oneroso a vida das pessoas. Sim. Se o Estado não existe para isso, para que existe o Estado? Então ele tem que dar segurança e tem que facilitar a vida das pessoas. Então facilitar é desonerar, é reduzir o custo, é fazer com que as pessoas tenham mais acesso a serviço público. E o governo já começa só querendo revogar, desfazer. Quer dizer, não veio para agregar, parece que veio para destruir. E eu acho muito ruim essa abordagem. Então, no governo Temer, nós tivemos reformas importantes. Reforma trabalhista teve vários avanços. A reforma da Previdência começou a ser desenhada no governo Temer. Você teve lá avanços de marcos regulatórios importantes, o teto de gastos foi importante. Aí veio o governo Bolsonaro, vários marcos regulatórios importantes, teve a reforma da Previdência. Então o próximo governo deveria vir para fazer mais reformas, fazer a reforma administrativa, que não foi feita, fazer a reforma tributária, apontando por uma eventual redução de carga, mas já disse que não veio para isso. Não veio para isso. Então é muito ruim. Então você já tem uma perspectiva muito ruim do futuro governo. Espero que não seja na prática tão ruim quanto está parecendo. Mas, independentemente se for bom ou se for ruim, eu acho que é uma oportunidade para os governadores fazerem um trabalho muito melhor. Fazerem as suas reformas administrativas, aqueles que não fizeram, fazerem as suas revisões da legislação tributária em nível estadual, que são muito complexas, muito burocráticas, melhorar a qualidade dos seus serviços públicos, fazer a transformação digital em nível estadual. Então, eu acho que eles podem dar saltos muito relevantes e, no futuro, se colocar como alternativas no próximo pleito eleitoral. Tomara que isso aconteça. E Paulo, eu não tenho como não explorar você como um liberal e quem participou do governo, esses fatos, mas qual que é a sua opinião, vendo de dentro como é também a relação com o judiciário, a respeito do que a gente tem enfrentado com relação a esse cerceamento da liberdade de expressão, em particular pelo TSE nessas eleições, assim, porque a gente está tendo um debate até aqui em Curitiba recentemente, que foi descoberto que haveria, portanto, uma terceirização por parte de alguma empresa para realizar esse fact-check, e a gente tem ali, inclusive, o deputado Homero, que é deputado estadual aqui do Paraná, já veio aqui no Atlas, teve as suas redes retiradas do ar, e qual que é a sua opinião com relação a isso? Para onde que você acha que a gente deveria caminhar? André, eu acho um dos maiores riscos à democracia no Brasil, eu acho esse trabalho que está sendo feito de censura prévia. No momento que você tira um parlamentar ou um cidadão das redes sociais, você está censurando previamente. Acho isso muito perigoso, acho que isso viola um dos pilares da democracia, que é a liberdade de expressão e de imprensa. Eu não acredito nisso. Se existe alguma desinformação, você combate com informação, com dados, com evidências. Eu não acredito você combater desinformação, supostamente combater, que esse é o argumento, com censura, ou com censura prévia, pior ainda. Então, na minha opinião, o TSE está passando das suas atribuições legais, está violando a Constituição Federal e está violando princípios e pilares básicos, cláusulas pétreas da nossa democracia. Então, você pressupõe na democracia a liberdade de expressão plena. Se você falar alguma coisa que comete algum crime, você vai responder por este crime. Mas como é que você faz? E aí tem um processualista para comentar. Você tem que usar os mecanismos legais, processuais, com devido processo legal, ampla defesa. Você não vai direto para a pena. O sujeito cometeu um crime, fez uma ofensa grave, fez uma apologia a alguma coisa criminosa, você não vai lá e prende. Você faz um processo criminal
dá ampla direito à defesa, respeito devido ao processo legal, tudo nos autos, aí depois tem a pena. Agora a gente já está começando pela pena sem devido processo legal, sem ampla defesa, muitas vezes sem previsão legal. Quer dizer, isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. Então você não pode destruir a democracia supostamente para proteger a democracia. Você não pode destruir a liberdade de expressão para supostamente defender a liberdade de expressão. Você não pode destruir o Estado de Direito para supostamente promover o Estado de Direito. São coisas inconcebíveis, contraditórias. E é nesse momento que nós estamos. Então eu acho que precisa haver um amplo debate com o parlamento para você estabelecer limites claros à atuação do TSE para que não haja novas violações à Constituição Federal. Eu acho um caminho muito grave, tenho me manifestado muito sobre isso. Para preservar as instituições, nós temos que jogar sempre dentro das regras e dos limites e dos princípios constitucionais. Porque eu falo isso agora, porque sou um dos advogados do deputado Homero Marchesi, e a situação é uma mistura de George Orwell com Kafka, porque até agora, passadas 2 semanas da exclusão do Homero das redes sociais, nós não temos acesso à decisão, nós não temos um número de autos e nós não sabemos nem mesmo onde é que está tramitando. Tivemos que entrar com ações exibitórias contra as redes sociais, a fim de que eventualmente elas tragam para nós a ordem para que saibamos de onde partiu, para que possamos apresentar eventualmente algum pleito. O nosso pedido administrativo no Tribunal Superior Eleitoral foi respondido negativamente, no sentido de que nada tramita aqui contra Homero Marchesi. No Supremo, nos deram uma certidão com os processos públicos, o que chega a ser algo, com perdão da expressão, verdadeiramente cínico, porque os processos públicos eu ponho o nome dele no site e eu encontro, dizendo que eventualmente poderia haver algum processo sigiloso. Nós temos essa decisão. Perceba, Paulo, processo sigiloso em 2022. Não estamos falando daquilo que acontece até no âmbito do processo civil, que é a concessão de uma medida inaudita altera parte, a fim de que ela não se frustre. Ou seja, o Ricardo está cometendo uma ilegalidade, se eu avisá-lo que há um processo contra ele, ele vai alterar o seu proceder. Isso é admissível em processo civil. Não. Aqui existe uma exclusão com a imputação de uma pena que cerceia a liberdade de expressão de um deputado estadual, liberdade garantida como direito fundamental no artigo 5º e no artigo 222 da Constituição Federal, e nós não temos nem mesmo um auto para peticionar. Até hoje não temos um auto para peticionar. Isso não é que eu ouvi dizer, isso não é que alguém falou comigo, é eu como advogado de Homero relatando para vocês. Então, isso me traz comparações com alguns dos períodos mais sinistros da história. Por exemplo, o grande doutor Sobral Pinto, uma das lendas da advocacia brasileira, quando ele defendia inclusive os comunistas no Estado Novo, ele foi advogado de Prestes, ele tinha um auto para peticionar perante um tribunal de exceção, mas ele sabia onde peticionar, ele sabia qual decisão atacar. Nós ainda não sabemos. Que loucura. O deputado não foi intimado, não temos fundamentação, sendo a fundamentação também um dever do Estado juiz, não temos acesso a autos, não temos nada, temos simplesmente uma ordem que assim, olha, você foi excluído por conta de uma determinação legal. Qual? Alguma. Ricardo, e aonde está a Ordem dos Advogados do Brasil? Que teoricamente deveria defender as prerrogativas do advogado. Você, como advogado, teve suas prerrogativas violadas. Você mereceria o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. Aonde está a Ordem dos Advogados do Brasil? Eu pago a OAB e me fico muito frustrado quando esse tipo de coisa acontece, você vê uma instituição tão importante ficar calada. Ficar calada. Quer dizer, aonde é que está a OAB? Pelo menos eu tenho orgulho como gaúcho, a seccional do Rio Grande do Sul, o presidente Leonardo Lamac, se pronunciou oficiando a OAB Nacional, pedindo providências. Só que a OAB Nacional infelizmente está completamente capturada por interesses, não sei se partidários ou ideológicos, ou simplesmente uma fraqueza institucional, onde não consegue se posicionar no ataque
as prerrogativas profissionais. Pô, se a OAB não serve para isso, para que serve? Então vamos fazer o seguinte, se a OAB não quer exercer suas atribuições, vamos isentar todos os advogados de pagar suas anuidades, e aí não tem mais OAB e cada um vão ter que criar novas entidades para representar os advogados. Porque o papel da OAB é justamente defender as prerrogativas dos advogados. O que significa isso? Não tem autos? Tem que ter autos. Como assim não tem? Você não foi intimado? Você tem que ser intimado, você tem que ter acesso aos autos do processo. Então não existe tribunal de exceção no Brasil. Não existe. O incrível é que houve uma manifestação, infelizmente ainda restrita a algumas seccionais, a Paranaense também se manifestou em defesa das prerrogativas, mas isso que acontece no Brasil hoje, essa prática judiciária que transborda em muito qualquer concepção de ativismo judicial que se possa ter, essa prática judiciária não vem encontrando na OAB um óbice, não vem encontrando na Ordem dos Advogados do Brasil, no plano nacional, a devida resistência. E isso é muito triste, né? Porque percebemos que uma instituição que deveria ser o baluarte da defesa da liberdade de expressão, da defesa das prerrogativas dos advogados, da cobrança do judiciário em relação à fundamentação de decisões, a prolação de decisões públicas, simplesmente não está agindo como deveria. Realmente, como você mencionou, eu não consigo entender de onde vem essa tibieza, se isso decorre de interesses particulares de conselheiros federais, se isso decorre de um descolamento da realidade da OAB nacional, que não percebe o que acontece com seu filiado aqui na linha de frente, com o advogado que está tendo prerrogativa violada, porque o que interessa a eles é, eventualmente, defender outras questões, quiçá de ordem pessoal perante o Conselho Federal, mas o fato é que não temos uma atuação enérgica como a situação demanda. Essa atuação tinha que ser enérgica. Eu não me sinto representado pela OAB Nacional. Eu, como advogado, acho que talvez valesse uma discussão se a método de escolha dos nossos representantes em nível federal não deveria ser alterado, talvez para uma eleição direta. Sim. Porque a eleição indireta se mostrou muito ruim. Você tem pessoas que representam, mas que talvez não tenham a independência, a coragem e a autonomia necessárias para ocupar essa função, que é uma função muito nobre, muito importante para a advocacia. Então, como advogado e como cidadão brasileiro, eu entendo que a OAB está omissa em nível nacional. Embora muitas seccionais já tenham se manifestado de forma muito correta e corajosa, você não está tendo na OAB Nacional uma repercussão. É verdade. E é num momento que eu nunca vi a advocacia ser tão atacada, eu nunca vi as prerrogativas da advocacia serem tão diminuídas e um silêncio constrangedor da OAB Nacional. É uma lástima, esperamos que isso se resolva e com velocidade, com celeridade, porque esse silêncio da OAB, ele amesquinha todas as nossas prerrogativas e serve como estímulo para o ativismo judicial, serve como estímulo para que se faça ainda mais do que já se está fazendo contra direitos fundamentais e prerrogativas do advogado. E defende-se a prerrogativa do advogado porque, em última instância, como sabemos todos nós, prerrogativa do advogado é prerrogativa do cidadão. Se ele tiver um advogado sem prerrogativas, ele não tem defesa. E é o que está acontecendo com Homero Marchese. Nós até agora não conseguimos interpor um recurso, e chega a ser também surreal essa situação, né, kafkiana essa situação, porque teremos que interpor um recurso muito provavelmente ao Supremo, sendo que de lá é exarada a ordem que viola direitos fundamentais de Homero Marchese. Sobra para nós, portanto, um mero simulacro de contraditório e de devido processo legal. No momento, nós não temos nem mesmo simulacro, porque não sabemos em qual auto nós temos que peticionar. Será que ele estaria no chamado inquérito das fake news? Será que ele estaria em inquérito de violação à democracia? Será que seria ainda um outro inquérito? Onde que está a ordem? Não sabemos. E por isso que é relevante o pessoal que apoia o deputado ou que é contra essa situação continuar compartilhando para que as pessoas possam entender, né, a gravidade do que está acontecendo e o quão longe as coisas foram e que a gente precisa ter uma resposta a ela como sociedade, como cidadão, porque quanto mais se avança nessa situação, mais difícil para retornar se torna. E
Paulo, também a gente sabe que você tem uma exposição no IFL, que agora, daqui a pouco, e eu gostaria só de, para a gente se encaminhar para o final já, saber como é empreender na área de saneamento que está ligada ao Estado e no Brasil ainda, e o que você planeja aí para o futuro e o que o Paulo está organizando. André, na minha opinião, o marco dos saneamentos foi um dos principais avanços do país nos últimos 20 anos. Porque você está enfrentando um problema histórico, né, fundamental, que é você ter, todo cidadão brasileiro ter água e esgoto tratados. Infelizmente, o novo governo, o governo Lula, deu declarações muito ruins, que vai rever o marco do saneamento, que vai revogar alguns decretos, algumas regulamentações, no sentido de manter como era antes, ou seja, 120 milhões de pessoas sem esgoto tratado. Acho um verdadeiro crime, porque a ausência de saneamento mata. Pessoas morrem todos os anos, pessoas são hospitalizadas todo ano, crianças têm um impacto muito grande na sua escolaridade. Pessoas com saneamento versus sem saneamento, você tem uma diferença de renda de 400%. Ou seja, você perpetua a desigualdade social se você não levar saneamento para todas as pessoas, principalmente para as pessoas mais vulneráveis que ficam na periferia. Então, dito isso, eu escolhi o saneamento porque alto potencial de impacto. E você precisa, para universalizar o saneamento nos próximos 10 anos, cerca de 900 bilhões de reais de saneamento. Historicamente, os governos no Brasil investiam em torno de 10, no máximo 15 bilhões por ano. Então, se contar apenas com recursos públicos, nós não iremos universalizar o saneamento até 2033. Então, o que deve acontecer com o novo governo? Eles vão querer empurrar essa meta para 2040, 2050, matando mais gente. É a política pública estatizada que mais matou pessoas pobres e negras no Brasil, foi a estatização do saneamento. Então, eu acho isso muito ruim. Então, eu escolhi porque eu entendo que tem alto potencial de impacto e você vai precisar atrair recurso privado, porque são 900 bilhões, dá uma média de 90 bilhões por ano. Se o governo, no auge, investiu 15 bilhões e você precisa de 90 bilhões, você precisa 75 bilhões precisam vir do setor privado. E como é que vem? Como é que você atrai recursos do setor privado? Com previsibilidade, com consistência, com visão de longo prazo e com um marco regulatório que atrai investidores privados. Então, o marco atual, se for preservado, vai atrair. Agora, se o governo começar a flexibilizar, alterar, mudar para não atrair recurso privado, o que vai acontecer? Nós vamos continuar tendo pessoas morrendo por falta de saneamento no Brasil. Estima-se que pelo menos 15 mil pessoas por ano, 15 mil pessoas por ano morrem pela falta de saneamento. É uma guerra civil, é brutal. É brutal. Imagina você projetar isso em 50 anos. Quantas vidas se foram que poderiam ter sido poupadas se nós não tivéssemos a estatização e o monopólio do Estado no saneamento? Paulo, e quem gostaria de te acompanhar, quem quiser te acompanhar, onde que segue Paulo Ebel nas redes? Redes sociais, eu participo, não sou tão atuante, mas estou no Twitter, estou no Instagram, Facebook, Paulo Ebel, tudo junto. Perfeito. Foi um enorme prazer, agradecemos muitíssimo. Você que está nos ouvindo, participe no Rio Grande do Sul do IEE, participe aqui em Curitiba do IFL, estamos com excelentes encontros, tanto é assim que Paulo Ebel nos brindará em breve, daqui a poucas horas, com uma participação no IFL Curitiba. Assine também o Clube Ludovico e receba todo mês uma obra de referência no liberalismo, em temas relacionados também à gestão e liderança. Foi um enorme prazer, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado, André. Sou assinante, gosto muito do Ludovico, acho uma excelente ferramenta para você aprender muita coisa, ler. São livros muito, muito bacanas que a LVM nos brinda. Então, queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que é sempre um prazer estar com vocês e quero retornar a outra data. Vai ser sempre um prazer. Com certeza. Muitíssimo obrigado. Obrigado, um abraço.